tem sido chamado de tabuleiro de xadrez geopolítico, encruzilhada de impérios e barril de pólvora para conflitos. Situado entre a Europa e a Ásia, o Mar Negro é mais do que apenas um corpo de água. É um portal estratégico que moldou as ambições dos impérios por séculos, dos antigos gregos ao Império Otomano e agora potências modernas como a Rússia e a OTAN. Essa região sempre esteve no centro das intrigas geopolíticas. Mas por que é tão crucial para as ambições de poder da Rússia? Para entender por que esse corpo de água aparentemente tranquilo contém as chaves da força da Rússia, precisamos mergulhar profundamente em sua geografia, história e importância estratégica. Vamos explorar a história do Mar Negro, uma história de poder, sobrevivência e influência global. Vamos primeiro falar sobre a fascinante e estrategicamente importante geografia do Mar Negro. Quase completamente fechado, o Mar Negro se assemelha a um vasto lago interior, sendo delimitado por 6 países: Rússia e Ucrânia ao norte, Geórgia a leste, Turquia ao sul e Romênia e Bulgária a oeste. Essa configuração única o torna um ponto de conexão crítico entre a Europa e a Ásia, com cada nação costeira dependendo de suas águas para comércio, defesa e acesso aos mercados globais. A única saída natural do Mar Negro para o resto do mundo é o Estreito de Bósforo, uma via navegável com apenas 700 metros de largura em seu ponto mais estreito. Esse estreito conecta o Mar Negro ao Mar de Mármara, que por sua vez flui para o Mediterrâneo através do Estreito de Dardanelos. Esses gargalos, controlados inteiramente pela Turquia, servem como o portal marítimo que liga o Mar Negro à rede oceânica global. Com sua localização estratégica, o Estreito de Bósforo tem sido, há muito tempo, uma artéria vital para o comércio internacional. Centenas de navios, incluindo petroleiros e cargueiros, atravessam essas águas diariamente, transportando mercadorias e suprimentos energéticos da Rússia, Ucrânia e além para os mercados globais. Essa imensa dependência de uma passagem tão estreita destaca a importância geopolítica do controle turco sobre esse estreito. Cada país que faz fronteira com o Mar Negro utiliza suas águas para propósitos distintos. Odessa, na Ucrânia, serve como um centro crucial para exportação de grãos. Batumi e Poti, na Geórgia, facilitam o comércio do Cáucaso, enquanto Romênia e Bulgária dependem de seus portos para conectar o leste europeu aos mercados internacionais. Para a Rússia, o Mar Negro não é apenas água, é uma linha vital para comércio, energia e poder militar. Vamos falar sobre 2 portos russos essenciais, Novorossiysk e Sebastopol. Novorossiysk, fundado no século XIX, é o maior porto da Rússia no Mar Negro e um centro fundamental para a exportação de petróleo e grãos. Sebastopol, fundado no ano de 1783, após a anexação da Crimeia pela Rússia, tem sido um pilar da estratégia naval russa por mais de 2 séculos. Diferente dos portos russos no Ártico, o Mar Negro permanece navegável durante todo o ano, graças ao seu clima mais ameno. Essa geografia fechada cria uma fortaleza natural para a Rússia. No entanto, isso também significa que o acesso da Rússia às rotas comerciais globais depende da manutenção de boas relações com a Turquia e da navegação em meio às complexas dinâmicas geopolíticas com os membros da OTAN, que compartilham fronteiras com esse mar. Falaremos sobre a importância geopolítica do Mar Negro para a Rússia e outros países mais adiante no vídeo. Mas, antes disso, precisamos entender que a importância do Mar Negro não é um desenvolvimento moderno. Ele tem sido um fator crítico na ascensão e queda dos impérios ao longo da história, moldando os destinos das civilizações que dependeram de sua localização estratégica e recursos. Vamos começar com os antigos gregos, que estabeleceram colônias ao longo da costa do Mar Negro já no século VIII a.C. Cidades como Bizâncio, que mais tarde se tornou Constantinopla, prosperaram devido ao acesso às rotas comerciais do Mar Negro. Para os gregos, o Mar Negro era um centro vital para o comércio, fornecendo acesso a grãos, peixes e escravos dos territórios do norte. Quando os romanos conquistaram a região no século I a.C.,
mundo. O Mar Negro tornou-se parte de sua vasta rede comercial. O Império Romano fortaleceu cidades-chave como Quersoneso, que hoje é a Crimeia, e Panticapaion, que é a atual Kerch, para garantir o controle sobre essas rotas comerciais essenciais. No século I d.C., guarnições romanas foram estabelecidas para defender a área contra invasões bárbaras, destacando o valor estratégico do Mar Negro como um portal para o comércio e operações militares. Após a queda de Roma, o Império Bizantino herdou o controle sobre o Mar Negro. Constantinopla, situada na encruzilhada entre a Europa e a Ásia, tornou-se uma das cidades mais ricas do mundo, graças ao domínio do comércio no Mar Negro. Os bizantinos usaram o Mar Negro como uma barreira defensiva e um canal para espalhar o cristianismo para os povos eslavos do leste europeu. Então, vieram os otomanos. Em meados do século XV, a queda de Constantinopla, no ano de 1453, marcou o início do controle otomano sobre o Mar Negro. Durante séculos, os otomanos transformaram o Mar Negro em um lago turco, monopolizando seu comércio e utilizando suas águas para projetar poder sobre o leste europeu, o Cáucaso e o Oriente Médio. Já no século XVIII, o Império Russo emergiu como um grande jogador na região do Mar Negro. Sob Catarina a Grande, a Rússia anexou a Crimeia no ano de 1783, garantindo um ponto de apoio crucial no Mar Negro. Sebastopol foi estabelecida como base naval, simbolizando a crescente ambição russa de desafiar o domínio otomano. A Guerra da Crimeia foi um ponto de inflexão. A tentativa da Rússia de expandir sua influência colidiu com os interesses da Grã-Bretanha, França e do Império Otomano. Essa guerra viu batalhas ferozes, incluindo o cerco de Sebastopol, onde as forças russas lutaram bravamente para defender sua base naval. Embora a Rússia tenha perdido a guerra, isso consolidou a reputação do Mar Negro como um ponto de tensão geopolítica. Já no século XX, o Mar Negro tornou-se um ponto central das manobras estratégicas durante as duas guerras mundiais e a Guerra Fria. Durante a Primeira Guerra Mundial, foi um campo de batalha crucial para as frotas russa e otomana. A Marinha Otomana, equipada com navios de guerra alemães, tentou afirmar domínio sobre o Mar Negro, enquanto a frota do Mar Negro da Rússia buscava garantir rotas de abastecimento vitais e proteger suas cidades costeiras. A Segunda Guerra Mundial viu um uso ainda maior do Mar Negro. A Alemanha nazista e seus aliados buscaram o controle da região para interromper as linhas de abastecimento soviéticas e obter acesso aos campos de petróleo do Cáucaso. A frota soviética do Mar Negro desempenhou um papel fundamental na defesa de portos-chave como Sebastopol e Odessa. Durante a Guerra Fria, o Mar Negro tornou-se um ponto focal no confronto entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia foi basicamente um tratado de defesa coletiva formado pela União Soviética em resposta à criação da OTAN. Incluía a União Soviética e 7 países da Europa Oriental: Polônia, Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Albânia. O pacto tinha o objetivo de consolidar o controle soviético sobre a Europa Oriental e apresentar uma frente unida contra a OTAN. Após a criação do Pacto de Varsóvia em 1955, a União Soviética fortificou fortemente sua costa no Mar Negro. Sebastopol foi transformada em uma importante base naval, abrigando a frota do Mar Negro da União Soviética, que se tornou um pilar central da estratégia marítima de Moscou. Submarinos e navios de guerra soviéticos patrulhavam as águas, não apenas garantindo a segurança do Mar Negro, mas também projetando poder pelo Mediterrâneo e até o Atlântico. Para a OTAN, o Mar Negro representava tanto um desafio quanto uma oportunidade. A Turquia, membro da OTAN desde 1952, controlava os estreitos vitais do Bósforo e dos Dardanelos, o que dava à aliança um ponto estratégico para monitorar e conter as atividades soviéticas. Durante a Guerra Fria, missões de reconhecimento dos Estados Unidos frequentemente vigiavam os movimentos navais soviéticos, o que, em alguns momentos,
eventos aumentava as tensões na região. A importância do Mar Negro ficou ainda mais evidente durante eventos como a crise dos mísseis em Cuba em 1962, quando as forças navais soviéticas na região foram colocadas em alerta máximo. Ao longo desse período, o Mar Negro foi palco de exercícios militares, operações de inteligência e manobras geopolíticas. O domínio soviético na região permitiu que Moscou mantivesse sua influência sobre a Europa Oriental e o Oriente Médio. No entanto, o colapso da União Soviética em 1991 marcou o fim dessa rivalidade intensa, mas a importância estratégica do Mar Negro permaneceu. Sebastopol continuou sendo um símbolo do poder naval russo, preparando o terreno para futuras disputas geopolíticas. Nos tempos modernos, a anexação da Crimeia, em março de 2014, marcou um movimento ousado da Rússia para reafirmar sua influência. A localização estratégica da Crimeia, com seus portos de águas profundas e acesso a rotas marítimas essenciais, a torna indispensável para as ambições de Moscou. Após 2014, o Mar Negro tornou-se o epicentro de tensões geopolíticas renovadas. A Rússia investiu pesadamente na modernização de sua frota do Mar Negro, implantando navios de guerra avançados, submarinos e sistemas de mísseis, que agora representam um desafio direto à presença da OTAN na região. Além disso, o Mar Negro também serviu como plataforma de lançamento para operações militares russas, mais notavelmente na Síria, permitindo que Moscou projetasse poder no Mediterrâneo e além. Da mesma forma, o Mar Negro voltou a ser um ponto crítico durante a invasão russa da Ucrânia em 2022. A frota do Mar Negro da Rússia tem sido fundamental no lançamento de mísseis de cruzeiro Kalibr contra alvos em toda a Ucrânia. Esses mísseis de longo alcance permitem que a Rússia ataque profundamente o território ucraniano, enquanto permanece protegida dentro do perímetro do Mar Negro. O controle do Mar Negro ajuda a Rússia a garantir linhas de abastecimento essenciais para suas forças no sul da Ucrânia e a dificultar o acesso da Ucrânia ao mar. Até agora, focamos apenas na importância militar do Mar Negro, mas ele não se resume apenas ao poderio militar. O Mar Negro também é uma via econômica vital para a Rússia, conectando-a a mercados críticos e permitindo o fluxo de energia, alimentos e mercadorias. Mais de 30% das exportações russas, incluindo petróleo e gás natural, passam por suas águas, gerando bilhões de dólares em receita anualmente. O Mar Negro contém enormes reservas de gás natural e o controle sobre esses recursos permite que a Rússia exerça influência sobre os mercados energéticos europeus. Um dos desenvolvimentos mais significativos dos últimos anos é o gasoduto Turkish Stream. Esse ambicioso projeto, lançado em janeiro de 2020, permite que a Rússia evite rotas terrestres através da Ucrânia e forneça gás natural diretamente para a Turquia e o sul da Europa. Dessa forma, a Rússia reduz sua dependência de rotas de trânsito politicamente instáveis, consolidando o papel do Mar Negro como um corredor energético crucial. Além disso, atualmente, ele é o único gasoduto que fornece gás russo para a Europa. Mas a energia é apenas uma peça do quebra-cabeça. O Mar Negro também é vital para a segurança alimentar global. Rússia e Ucrânia, frequentemente chamadas de celeiros do mundo, juntas são responsáveis por quase 30% das exportações globais de trigo. Portos como Odessa, Novorossiysk e Mariupol servem como portas de entrada essenciais para o transporte de grãos, alimentando milhões de pessoas no Oriente Médio, na África e na Ásia. Interrupções nas rotas comerciais do Mar Negro, seja devido a conflitos ou tensões geopolíticas, podem causar impactos nos mercados globais. Por exemplo, em 2022, o mundo viu um aumento acentuado nos preços dos alimentos devido a bloqueios que afetaram as exportações de grãos ucranianos. Além da energia e dos grãos, o Mar Negro também sustenta uma próspera indústria naval, movimentando mercadorias
mercadorias que vão desde metais até produtos químicos. Os portos, ao longo de sua costa, facilitam bilhões de dólares em comércio todos os anos, tornando-se um pilar das economias regionais. Novorossiysk, por exemplo, é um dos portos mais movimentados da Rússia, viabilizando a exportação de commodities como carvão e fertilizantes, que são essenciais para as cadeias de suprimentos globais. O Mar Negro também possui um grande potencial para energia renovável. À medida que o mundo avança para fontes de energia sustentáveis, as perspectivas de energia eólica offshore no Mar Negro estão ganhando cada vez mais atenção. Países como Romênia e Bulgária, com suas extensas costas no Mar Negro, estão liderando os esforços para explorar esse recurso renovável. Turquia e Ucrânia iniciaram estudos preliminares para avaliar a velocidade dos ventos, as condições do leito marinho e os requisitos logísticos para futuros projetos offshore. Essas iniciativas podem fortalecer a segurança energética regional e reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Mas para a Rússia, manter o controle sobre essas vias econômicas não é apenas uma questão de lucro, é uma questão de segurança nacional. O Mar Negro permite que Moscou exerça influência muito além de suas fronteiras, moldando desfechos econômicos e políticos na Europa, no Oriente Médio e além. E é aqui que outro grande jogador entra em cena, ninguém menos que a OTAN. O Mar Negro também é um teatro estratégico crítico para a OTAN. 3 membros da aliança, Turquia, Romênia e Bulgária, possuem costas no Mar Negro, tornando a região uma linha de frente nos esforços da OTAN para conter a influência russa. A presença da OTAN na região tem aumentado gradualmente ao longo dos anos. Um exemplo disso são os exercícios militares anuais. Sea Breeze. Em junho de 2021, essa iniciativa, liderada pela OTAN, reuniu 32 países, incluindo Estados Unidos e Reino Unido, para demonstrar o compromisso da aliança com a segurança do Mar Negro. Esses exercícios envolvem desde guerra naval até defesa aérea, garantindo que as forças da OTAN estejam preparadas para qualquer escalada na região. Mas um fato preocupante é que a presença da OTAN nem sempre foi pacífica. Em junho de 2021, um navio da Marinha Britânica, o HMS Defender, entrou em águas próximas à Crimeia, resultando em um tenso impasse com as forças russas. A Rússia alegou que o navio violou suas águas territoriais, enquanto a OTAN insistiu que estava exercendo a liberdade de navegação. Da mesma forma, a OTAN também fortaleceu seus sistemas de defesa aérea e antimísseis na Romênia e na Bulgária, equilibrando o aumento militar da Rússia na Crimeia. A Romênia, por exemplo, abriga o sistema de defesa antimísseis Aegis Ashore da OTAN, projetado para interceptar ameaças de mísseis balísticos, enquanto suas instalações portuárias servem como centros logísticos essenciais para as operações da OTAN. A Bulgária, com suas instalações de vigilância e treinamento, reforça a capacidade da OTAN de monitorar os acontecimentos regionais e se preparar para possíveis escaladas. Da mesma forma, a Turquia desempenha um papel extremamente crucial nessa dinâmica. Ao longo dos anos, a Turquia manteve uma relação delicada com a Rússia. Apesar de estarem em lados opostos de conflitos geopolíticos importantes, como a Guerra Civil Síria e o conflito na Líbia, as duas nações mantêm laços pragmáticos, impulsionados por benefícios econômicos e estratégicos mútuos. A Rússia é um dos principais fornecedores de gás natural para a Turquia, com gasodutos como o Turkstream garantindo o fluxo de energia entre os dois países. Além disso, a Rússia investiu pesadamente na infraestrutura energética da Turquia, incluindo a construção da usina nuclear de Akuyu, a primeira do tipo no país. Por meio de acordos como o Processo de Astana, as duas nações conseguiram evitar conflitos diretos enquanto buscam seus respectivos objetivos. No fim das contas, controlar o Mar Negro significa exercer influência sobre a Europa, o Oriente Médio e além. Ele é um ponto geopolítico estratégico
estratégico que afeta o comércio, a energia e a segurança em escala global. E para a Rússia, trata-se de uma questão de sobrevivência em um mundo dominado por alianças instáveis e pressões econômicas. Sob a superfície calma e serena do Mar Negro, bate o coração do poder russo. À medida que os ventos da história continuam a mudar, esse pequeno corpo d'água permanecerá no centro da geopolítica global. Se você gostaria de ver mais vídeos animados com mapas explorando temas geopolíticos semelhantes, me avise nos comentários abaixo. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se!